Seguinte, olha o que ele falou aqui, ó. Peguei um trechinho aqui. A única coisa que o Flamengo precisa ter, e não tem ainda, é um estádio. Se tiver, aí ninguém vai segurar o Flamengo. Vai ser 50, 60 mil todo jogo. Mas já é assim, né? O Maracanã, por exemplo, hoje, o Flamengo, ele lota mais do que o jogo da Seleção Brasileira de ontem. A Seleção Brasileira de ontem teve 57 mil torcedores. Mais de 57 mil, né? Pouco mais que 57 mil. O último jogo do Flamengo contra o Grêmio teve 69 mil. Nação flamenguista, teve ex-jogador do Palmeiras, tem torcedor do Palmeiras aí, reconhecendo, né? E hoje o Flamengo tá em outro patamar. E principalmente, tem jogador do Palmeiras aí que faz o alerta, quer dizer, ex-jogador do Palmeiras, né? Se o Flamengo tiver seu estádio próprio, aí, pessoal, para muitos, né? A situação vai complicar, né? Inclusive, ele faz esse alerta, deixa vários torcedores do Palmeiras preocupados, né? Pessoal, vamos ser bem realistas, né? No jogo da seleção foi 50 e poucos mil, né? O Flamengo geralmente tá levando mais de 60 mil pessoas para o Maracanã. Então, sem sombra de dúvida, ele tá mais do que certo, né? E esse ditado aí, né? Se o Flamengo tiver um estádio, vai subir mais o patamar, sem sombra de dúvida, né? Inclusive, BAP deixa bem claro, quando ele chegou, ele disse, sem estádio, quer deixar o Flamengo arrecadando 3 bi. Sem estádio. E não duvido, né? Que já no seu segundo mandato aí, quer dizer, no primeiro mandato, né? Esse ano, já vai bater a marca ali próximo dos 2 bi, né? No primeiro, pessoal. Você já imagina aí quando tiver com 4 anos? Talvez vai estar aí próximo mesmo dos 3 bi. E ele diz, com estádio, quer deixar o Flamengo faturando 5 bi, pessoal. Eu não vejo nenhum exagero, né? Até porque a construção do estádio do Flamengo apareceu várias empresas aí atrás de comprar o Emirates Whites, né? Emirates Whites não vai ser nada mais, nada menos que a construção do estádio. Só que o Flamengo está analisando, vendo se vale a pena, como é que vai ser, quantos anos, né? Então o Flamengo não vai ter custo para o seu estádio. Tudo indica que não, né? E os rivais, os torcedores rivais começam a discutir e tem jogador e torcedor do Palmeiras aí tirando o chapéu. Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem. Crédito do vídeo ao canal Opina, por link na descrição. É o seguinte, ontem o Miller, né, que é o jogador que foi inclusive destaque do Palmeiras de 96, tem muita gente que coloca o Palmeiras de 96 como um dos melhores Palmeiras já construídos. Eu não assisti, vou ser muito sincero com vocês, eu era muito novo, nem lembro, mas tem muita gente que fala que o Palmeiras de 96 era um baita Palmeiras, né? E o Miller, ele fazia parte dessa equipe. O Miller jogou 3 Copas do Mundo, teve passagem também em outras equipes do futebol. Foi considerado um ídolo aí do São Paulo, né? Acho que foi no São Paulo que ele jogou também. Aquela época era muito comum nós termos ídolos no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Às vezes acontecia do cara ele ser ídolo por 4, 5 clubes que eram até rivais entre si, mas a galera considerava ídolo, né? Hoje em dia o pessoal é mais ácido com isso. Galera, não admito e tal, mas naquela época era bem comum. Era tipo assim, o cara saía, sei lá, do Palmeiras ia pro Corinthians, saía do Corinthians ia pro Palmeiras, saía do Botafogo ia pro Vasco, saía do Vasco ia pro Flamengo, sabe assim? Era comum assim, com alguns atletas isso acontecer. Então ele passou pelo Palmeiras, acho que ele foi um ídolo também lá do São Paulo. Ele falou o seguinte, durante um podcast lá do Charla, ele trouxe uma opinião aí sobre o Flamengo que envolve o Palmeiras também. Eu concordo em partes, mas discordo em outras partes. E eu vou explicar o porquê, tá? Vou fundamentar aqui. Calma. Vocês sabem que sempre explico o porquê, galera. Calma, vamos lá. Seguinte. Olha o que ele falou aqui, ó. Peguei um trechinho aqui. A única coisa que o Flamengo precisa ter, e não tem ainda, é um estádio. Se tiver, aí ninguém vai segurar o Flamengo. Vai ser 50, 60 mil todo jogo. Mas já é assim, né? O Maracanã, por exemplo, hoje, o Flamengo, ele lota mais do que o jogo da Seleção Brasileira de ontem. A Seleção Brasileira de ontem teve 57 mil torcedores.
Mais de 57 mil, né? Pouco mais que 57 mil. O último jogo do Flamengo contra o Grêmio teve 69 mil torcedores. Então os caras já lotam. Eu acho que nem precisa dos caras ter estádio. Os caras já nadam de braçada. Se tiver, vai nadar mais ainda. Mas já estão nadando de braçada. Ó, imagina com uma casa própria. Quem vai segurar um time como esse? Olha a arrecadação. Pega esse time do Flamengo hoje. Hoje ele não perde para a seleção. Se bobear, esse é melhor que aquele do Jorge Jesus no papel. E olha que o Everton Cebolinha, o Felipe Luiz não coloca, porque ele joga muito. Eu não acho que o Everton Cebolinha não é um super... Eu acho que ele não se adaptou ao Flamengo, viu? Inclusive, acho que o Flamengo vai até negociar ele. Com o Tite, ele fazia gol todo jogo. Acho que deveria aproveitar mais ele. E tomara que ele fique. Se for para o Grêmio, vai correr no gelo. Olha os jogadores que tem, poxa. São 2 jogadores que eu colocaria de titular, Cebolinha e Luiz Araújo, com o Pedro no meio. Bota esses 3 na frente, mais o Arrascaeta, vai deitar e rolar. Cebolinha não deve nada pro Samuel Lino. Disse aqui o Miller durante a entrevista lá do Charla. Então, pessoal, quais são os pontos aqui que nessa coisa do Cebolinha aqui eu não concordo com ele. Não acho que o Cebolinha é um jogador hoje que vai fazer diferença no elenco do Flamengo, não. Eu acho o Samuel Lino uma melhor escolha. Agora, sobre a questão que ele falou aqui, ó, quem vai segurar um time como esse? Tem muita gente que acha que o Flamengo, que tem medo, receio do Flamengo dominar o futebol. O Flamengo vai ganhar tudo, ninguém vai segurar, vai ser muito maior que os outros. Você viu o chilique do dirigente de ontem. Isso o cara tá lá, acho que na Série C, né? Mano, eu acho que o Flamengo ele vai ser uma equipe sempre protagonista, se continuar nessa linha. Se continuar com essa cultura organizacional que o Flamengo tem hoje. Mas eu acho que no paralelo a isso, o Palmeiras também tem essa cultura. E se o Palmeiras continuar com essa cultura, o Palmeiras também tá nessa disputa. Eu não excluo o Palmeiras nessa disputa. E eu converso com vários torcedores flamenguistas que falam pra mim, ô Neto, ser sincero com você aí, a gente brinca e tudo, mas porra, velho, Palmeiras, mano, Palmeiras também é um baita de um time, um baita de uma estrutura. A gente brinca e tal, lógico que a gente vai ficar dando o braço a torcer, que a gente vai ficar enchendo a moral dos caras, mas, pô, é uma baita de uma equipe também, com uma baita de uma gestão. Falou assim, na moral, falando assim agora, sem rivalidade, sem clubismo, sem encheção de saco. Hoje, Flamengo e Palmeiras é o jogo ali que a gente também fica ansioso, frio na barriga, fica naquela inquietação, naquela expectativa, naquela curiosidade do que vai ser. É um adversário hoje que provoca também. Falou, é um adversário difícil, um adversário desafiador de se enfrentar. Então, pessoal, eu não acho assim que o Palmeiras vai desgarrar tanto do Flamengo. Eu acho que vai ficar ali, ó, alternando nesse protagonismo. E aí teremos ali algumas equipes que vão dar os seus pitacos. Como tem o Botafogo, como tem o Cruzeiro. Tem essas equipes que eles vão estar ali também, tentando uma aproximação, tentando competir. Às vezes serão campeões da Copa do Brasil agora. Vai aparecer ali numa Libertadores. Entendeu? Então, assim, eu não tenho... Hoje, eu não tenho esse receio, por exemplo, do Flamengo desgarrar demais e o Palmeiras ficar muito para trás. Até porque, se você olhar para as categorias de base do Palmeiras também, são categorias de base que tem jogadores ali que prometem fazer o caixa do Palmeiras continuar girando. O Palmeiras ontem venceu por 2-0 o Real Madrid no Sub-17. Há 5 anos atrás, 5 não, 8, já fazem 8 anos já, caramba. Há 8 anos atrás o Palmeiras foi campeão mundial Sub-17 em cima do Real Madrid. É por isso que as equipes europeias, elas olham para o Brasil como um berço muito fértil de jogadores. Porque os nossos jogadores chegam nas categorias de base, ganham da equipe deles. O Flamengo ganhou do Barcelona. O Flamengo... O Flamengo é bicampeão. Bicampeão, né, pessoal? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que
tá no caminho certo, né? Eu concordo com o Neto aí quando ele fala aí que Flamengo e Palmeiras, a tendência, muitos eu sei que não quer aceitar, mas é a espanholização, né? Vai dominar o futebol brasileiro aí por muitos anos, né? Assim os clubes não se organizam, né? Pra você ver Flamengo, principalmente o Flamengo, depois o Palmeiras. Sem sombra de dúvida, eu acho que o Neto tá mais do que certo na sua análise aí, né? Acho que sub-20, cara, ganhou do time principal do Bayer Leverkusen lá. No começo agora da temporada. O técnico foi até mandado embora, o Eric lá. Ele foi até mandado embora. Então, as categorias de base do Palmeiras, elas são muito boas. Por mais que o Flamengo hoje tenha uma arrecadação com estádio maior que a do Palmeiras, arrecadação com patrocínio maior que o Palmeiras e tal, o Palmeiras ele consegue equacionar isso com a venda também de jogadores na categoria de base. E você pode ter certeza que desse sub-17 do Palmeiras, cara, vai ter uns 2 moleques ali, 3 moleques ali que vão sair para grandes equipes por valores ali próximos talvez de Hendrick e de Estevão. Pelos próximos anos. Tem o Eduardo, que ele tá na categoria... Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Ele tem 15 anos e ele já foi convocado para a Seleção Brasileira do Sub-17. O Flamengo... o Flamengo vai se desgarrar. O Palmeiras e o Flamengo, eles estão desgarrados. Mas eu acho que essa rivalidade vai continuar. Porque a gestão das duas equipes, elas são muito fortes. Muito fortes. Pelo menos essa é a minha opinião. Coloca a sua aí nos comentários. O Galo... Pois é, pessoal, concordo plenamente aí com as palavras de Neto aí sobre as palavras aí de Miller, né? Eu concordo também, eu tô como Neto, né? Eu concordo entre aspas, né? Eu também concordo com o Miller quando diz que se deixar o Flamengo construir o estádio, o Flamengo se torna mais, como é que a gente pode dizer? É um clube mais milionário, né? Podemos dizer assim. Isso aí é um fato, né? A gente sabe mesmo que o Flamengo mesmo sem estádio, né? Mas BAP, quando chegou, fez uma coisa muito importante que passa despercebido, né? BAP foi bem realista, pessoal. Chegou no Flamengo e reestruturou principalmente a parte de Maracanã, né? O Flamengo tinha ali lucro, mais ou menos a margem de lucro do Flamengo era de, se eu não me engano, era de 25% a 30% a margem de lucro com o Maracanã. Ele chegou e a margem de lucro, pessoal, vocês acreditem se quiser, a margem de lucro hoje do Flamengo está próximo da casa dos 85%, né? Então por aí você tira, né? Por aí você tira, pessoal, sem sombra de dúvida, tá no caminho certo. Tá no caminho certo, né? Sei que tem muito torcedor que diz, não, mas isso, mas aquilo, não, pessoal, tá no caminho certo, né? Eu acho que o Flamengo, queira ou não queira, tem muito torcedor que às vezes não entende, né, sobre isso, mas o Flamengo tá caminhando e tá no caminho certo. Eu sei que não é fácil, mas é como eu sempre tô dizendo, como mesmo aí Miller falou, né? O Flamengo, se construir um estádio, pessoal, se o Flamengo chegar a construir um estádio, vou ser sincero, vai ser difícil segurar o Flamengo. Vai ser difícil, né? Porque eu sei que o Flamengo lota o Maracanã, o Flamengo tá tendo uma margem muito grande de lucro sobre o Maracanã, subiu para 45%, ok. Só que o lucro de um estádio próprio, um lucro onde você não tem 100% daquele estádio, e o principal, pessoal, se o Flamengo construir um estádio, vai ser um estádio um dos mais modernos do planeta, né? Vai ser um estádio que vai ser um ponto turístico, vai ser um estádio ali para lotar. A verdade é essa. Vai ser um estádio ali para o Flamengo estar sempre lotando seu estádio. Claro, eu sei que não é fácil, mas a tendência é o Flamengo construir seu estádio. Talvez não seja agora. Talvez seja daqui a 5, 6, 7, 8 anos, ninguém sabe, né? Mas eu vou ser bem realista. É para preocupar os torcedores rivais, né? É para preocupar os antes.
e Neto aí e Miller foram bem realistas, né? Uma coisa que eu não concordo com o Miller é a questão ali do ataque do Flamengo, né? Cebolinha no lugar de Samuel Lino. Pra mim não existe isso, pessoal. Pra mim não existe isso. Samuel Lino é mais jogador do que Cebolinha. Ok, eu até acho que Cebolinha vem sendo importante, né? Ele vem sendo importante às vezes que ele vem entrando. Jogou bem. Só que na hora decisiva ali, a gente sabe que eu tenho quase certeza que Felipe Luiz vai colocar Samuel Lino. Ele não vai colocar Everton Cebolinha, né? Inclusive também se fala, né? Eu já vi falar aí que o Flamengo pode negociar Everton Cebolinha, né? Não sei, a gente tem que aguardar, tem que esperar para ver como é que vai ser, se realmente vai negociar, se o Flamengo não quer negociar o jogador agora, né? Acho que só daqui a uns jogos a gente vai ter essa noção, né? Mas, pessoal, acho que o elenco do Flamengo é bastante qualificado, né? É um elenco onde a gente pode dizer que, sem sombra de dúvida, é um elenco ali que o Flamengo, queira ou não queira, é o principal elenco do futebol brasileiro, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? É o principal elenco do futebol brasileiro. Tem muito torcedor que às vezes diz, não, mas o elenco do Flamengo é um elenco onde talvez precise mais. Não, pessoal, essa janela de transferência aí, o Flamengo foi pontual na janela de transferência, né? Fez uma janela de transferência ali perfeita. Fez uma janela de transferência onde o Flamengo trouxe jogadores para ser titular absoluto do Flamengo, né? Samuel Lino, titular absoluto. Trouxe também. Foi Samuel Lino. Foi. Emerson Royal, que para mim talvez vai ser titular. Nada de certeza. Trouxe Jorginho titular. Trouxe Saúl titular. Trouxe, queira ou não queira, né? Trouxe Carrascal, que é o possível substituto ali de Arrascaeta, né? Então, pessoal, eu acho que vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar aí passar, né? E vamos ver se realmente Miller tá certo, né? Miller que é como o Neto aí frisou, né? Jogador que foi importante, jogador que jogou Copa do Mundo, é um jogador que tem noção, quer dizer, ex-jogador, né? Então, sem sombra de dúvida, vamos aguardar para ver se realmente se concretiza, né, as palavras aí de Miller, né? Que o Flamengo vai dominar o futebol. Eu já vejo o Flamengo dominando o futebol brasileiro, né? Para mim hoje, Flamengo e Palmeiras é quem domina. Eu concordo com o Neto também. Eu sei, a gente deixa às vezes se levar pelo lado da rivalidade, não faz tantos elogios. Mas para mim hoje não tem outro clube, pessoal. Não tem outro clube. Para mim é Flamengo e Palmeiras, né? Nessa sequência, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo um pouco acima do Palmeiras, né? O Palmeiras, eu concordo com o Neto aí, né? Tá levando muita vantagem no Flamengo quando se fala em categoria de base, né? Apesar do Flamengo ter sido bicampeão, acho que foi do Sub-20, bicampeão mundial. Mas tá levando vantagem ali em venda de jogadores, né? O Palmeiras tá conseguindo vender jogadores muito caro, por isso que tá equilibrando as contas ali, chegando próximo do faturamento do Flamengo, né? Mas assim, a gente não pode contar só com isso, né? Principalmente em um clube de futebol. É importante, as categorias de base, sempre trazer renda, mas tem outras coisas importantes, né? E o Flamengo está sempre trabalhando nisso, né? Acho que contra isso, BAP é perfeito, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.